E aí, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Começando mais o nosso papo de café aqui. E aí, Daniel, como que você tá? Tudo certo aí? Deixa eu só dar um oi aqui pra galera. Tudo bem com vocês aí, turma? Uma alegria estar de novo aqui, né? Depois de uns meses, né? Pois é, a gente achou que nunca mais ia rolar. Nada disso, cara. Que gostoso Não, estamos aqui. Junto com vocês. Sim. Junto com o querido Pedro. Um tempo de bate-papo gostoso aqui, né, mano? Legal. Estamos na semana da Páscoa, Daniel. E estamos passando uma semana de Páscoa bem diferente do que a gente está acostumado. Mais parecida com a Páscoa do ano passado, mas antigamente a gente tinha aquela expectativa do feriado, da celebração, às vezes em família, café da manhã na igreja, enfim. Só que nós estamos passando um ano de muita apreensão, de muita dor, angústia. Sim. Enfim, eu acho que a gente pode aproveitar então esse ano e usar essa oportunidade de ver as lutas do nosso país, Sim. mas mesmo assim também celebrar a Páscoa e discutir então como que a Páscoa se relaciona com essas questões de dores, lutas, angústia, sofrimento por um lado, mas também de ressurreição, de esperança, de que a nossa vida não é aqui, que isso um dia vai acabar, enfim. Então acho que o nosso papo podia versar nessas duas linhas aqui. Muito bom, muito bom. Vamos começar então batendo um papo sobre a parte difícil da Páscoa. Sim. Veja, na Páscoa judaica, a Páscoa original ali, da saída do povo do Egito, que Deus instituiu ali em Êxodo e tudo mais, embora se celebre a libertação do povo lá da escravidão e tudo mais, e tem refeição, eventualmente cânticos, os judeus celebram em volta da mesa, em família e tudo mais, mas na própria Páscoa judaica há alguns elementos que remetem a tempos difíceis, como por exemplo a questão, eles têm os pães ázimos, que são pães sem fermento, tem a questão de tempero com ervas amargas, enfim, então compõe a festa judaica alguns elementos que lembram essa dificuldade e essa luta. Então, você entende que também, digamos, no calendário cristão, a gente também deveria ter algum elemento que simboliza essa dor e a luta, que estão presentes na Páscoa cristã também? O que você acha? Sim. Acho muito interessante, porque uma coisa é a gente ler, né, um texto, por exemplo, né, em casa todo ano, naquela semana da Páscoa. Outra coisa é você tentar trazer essa sensibilidade maior do luto, mas da dor, da angústia que precede a esperança da libertação. Sim. Então acho muito interessante a gente pensar sobre isso e essa dinâmica, né, da aflição, da angústia, e a gente precisa aprender. Né? A gente, na verdade, a gente nega um pouco isso, a gente não quer tratar muito sobre isso, mas especialmente na Páscoa, o luto, a dor, a angústia, ela é muito forte, é muito marcante. Sei. Eu acho que a cultura brasileira, mano, ela tem uma visão de que celebração, ela é sempre um ato de euforia, sabe? A gente esquece que muitas celebrações, elas têm um caráter memorial. E no caráter memorial é importante lembrar o todo, né, que envolve determinadas marcas de um evento, né? Então quando fala de Páscoa, eu acho que a tradição cristã, ela preserva o elemento o elemento desagradável. Que os eventos de Páscoa que vêm de Israel e depois com Jesus, eles sempre começam com dor, angústia, luta e tristeza. No caso dos judeus com a escravidão. Sim. E todo o processo de libertação, que foi um processo, né? E no caso de Jesus, com a traição, sabe? Naquela noite da celebração da Páscoa, Jesus é traído, depois a Getsemane, cruz, né? Todo aquele sofrimento antes da cruz, açoites e tudo mais. E aí depois só que vem a ressurreição depois de 3 dias. Sim. Então é interessante que é uma celebração que, na minha opinião, comporta alguma dor, né? Alguma lembrança de dor. Eu acho importante, acho didático isso. Sim, a gente lê no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, o próprio Cristo, né, o próprio Jesus,
Lucas 22, Marcos 14. Então a gente vê em Marcos 14 Jesus dizendo: a minha alma está triste até a morte. Né? E em Lucas nós vemos ele dizendo que ele está tão abatido e triste que ele chora lágrimas de sangue. Então há uma ênfase muito forte, né, da dor, da angústia, e que a gente deveria pensar melhor, trazer isso. Legal. Tá, como que a gente consegue? O que você pensaria? Eu até tenho uma sugestão aqui, mas como que a gente poderia, de forma prática, ter essa celebração, mas com algum aspecto que lembra ou esse luto ou essa angústia que envolve a celebração memorial que a gente está conversando aqui? Sim, sim. Eu acho que algumas ideias você até propôs aqui, eu estava dando uma olhada. Vai roubar minha ideia já. Não, mano, já roubei, não vou roubar. Rouba aí, pode roubar aí. Mas eu acho que, especialmente para cada família que vai celebrar a Páscoa, como é que nós podemos, como família, trazer esse elemento da angústia, da aflição, da dor, até da tristeza, né? Sim. De maneira mais prática, para tornar esse período memorável por esse aspecto. Jogar um gilózinho na comida? Jogar o quê? Um giló? Gosto amargo. Aí vai ficar bem assim. Faz aquele pão que dá errado, né? Pois é, não cresce. Você faz tudo, esquece o fermento, não vai ser esse. Mas eu acho que, cara, o momento que a gente vive, né, ele está tornando mais fácil, infelizmente, essa percepção da dor, da angústia. Então, talvez, pegando um pouquinho carona nesse período que a gente vive triste, um bom momento seria pensar sobre a própria finitude da nossa vida, fragilidade do nosso corpo, e pensar nisso com bastante dependência de Deus. Então, opa, pode vir, pode vir. Pode vir aqui, chega. Valeu, obrigado. Só vai saber o que é. Depois você terminar. Vamos lá. Tinha de hoje com uma pandemia. E aí, o que você acha que é? Nossa, uma delícia. Gelado. Mano, Mingau de leite. cappuccino. Mingau de leite, que delícia. É dor, mas... Obrigado por essa família. Você estava falando então... Eu acho que chorar com os que choram e consolar os que sofrem é uma maneira prática da gente trazer, associar o conceito do sofrimento, da dor, da Páscoa com o que a gente vive hoje. Sim. Então, como é que a gente faz isso? Cara, a gente sabe, né? Eu mesmo tenho familiares e amigos e estão sofrendo hoje em virtude da pandemia. Ligar para eles, orar com eles, enfim, manifestar nosso consolo e amor por eles. Eu acho que é uma maneira prática, cara. Legal. Mas o que você pensa? Eu acho que assim, talvez seja didático nesse momento que a gente está com a igreja longe, sabe, umas coisas assim. A gente trazer alguns elementos. Eu acho que seria didático nesse momento. Algum tipo, especialmente para os menores, para as crianças. Ou não só, né? Mas agora que a gente está sem igreja física, se reunindo e tudo mais, a gente considerar algum elemento prático que na celebração relembre alguma dor. Eu propus aqui, tem família que já houve famílias da igreja que celebravam fazendo um cordeiro no fogão a lenha. Sim, que delícia. Hortelã com molinho de hortelã. Sim. Mas acho que não vai ter muita dor. Não, vai ser bem suave. Mas eu estou propondo talvez os elementos que compõem a ceia como essa festa que substitui a Páscoa. E especialmente o vinho tinto, ele tem um simbolismo mais forte, pela cor, né, do sangue, da morte de Jesus e tudo mais, o pão. Eu acho que pode resgatar um pouquinho isso, não como uma celebração de ceia, que eu creio que é da igreja,
mais algo parecido. Eu acho que os símbolos existem nesse sentido, a gente que crê numa ceia mais memorial, para relembrar esses aspectos que precisam estar com a gente. Boa ideia, Não? muito boa ideia. Eu acho que a tristeza e a angústia, ela requer reflexão. Interessante, né? A gente quando está alegre, a gente fica eufórico e manifesta euforia, não que seja errado. Mas a tristeza, assim como dizem em Eclesiastes, né? Muitas vezes é melhor você estar na casa de luto do que numa festa, porque ali você vê a brevidade dos seus dias, ali você reflete. Cara, essa ideia de fazer, usar os dois elementos da ceia, tanto o vinho tinto e o pão, cara, sensacional. Acho que Muito bom. na Páscoa judaica existe de fato a utilização de pão asmo. Sim. E há uma cerimônia de vinho. Interessante que a ceia ela só ressignificou alguns elementos da Páscoa judaica, né? Mas nós estamos falando um pouquinho então ainda de dor, acho que é a última parte aqui que lida com dor e luto. Cara, como que a gente consegue nessa Páscoa específica de 2021 trazer para os nossos familiares, especialmente a gente que eventualmente não tem sofrido na pele tudo que o país está sofrendo, mas a gente sofre por conhecidos e tudo mais, mas como que a gente pode associar então a dor da Páscoa? Você acha que tem alguma associação que a gente pode fazer direta para os nossos filhos, ou entre nós mesmo, te lembrar, com tudo que o Brasil está passando, o mundo está passando, pandemia, mortes, muita dor e tudo mais? Não. Quer que eu fale? Posso falar? Pode falar. Cara, eu tenho algumas ideias, são sugestões, que mano, não estão só relacionadas à questão da dor. Não sei se você só quer exemplos agora mais nesse sentido. Mas acho que a gente pode ter um momento de lidar daqui a pouquinho com sugestões de Páscoa. Sim, ok. Aí pro todo, né? Sim. Então eu vou fazer então, aí você pensa aí. Tá bom. Tá? Pode ser? Feito. Eu tenho pensado que a pandemia, ela não é diferente da vida. Ela só tem sublinhado o que no fundo é a vida depois da queda. Então o que a gente pode demonstrar é que esses tempos agora, eles só nos deixaram mais atentos ao que é a realidade. Então a realidade é uma natureza contrária à vida e uma natureza que aguarda uma redenção. A realidade da morte, cara, que ela é tão real, a gente esquece tanto. Mas enfim, o que a gente está vivendo é profundo, é doloroso, né? Todo mundo com o coração apertado. Hoje, por exemplo, aconteceu, eu estava caminhando de manhã e um amigo querido que você conhece falou: "Ô Pedro, ora por mim, minha mãe faleceu ontem." Puxa vida. E aí falei: "Mano, cara, sinta-se abraçado." Mas não pude dar um abraço nele. Sim. Você entende? Então esse tipo de realidade, de um consolo que não vem, Sim. é a vida. Então a gente pode trazer que a morte de Jesus na Páscoa, ela não é algo que foi só uma coisa lá atrás e tudo melhorou. O mundo continua mal, Sim. continua com lutas, e é o fim de todos nós até certo ponto. Mas esse luto, ele não é o término. Sim. Então ele vai compor a experiência de todos nós. Sim. Está compondo mais cedo do que a gente imaginava para vários amigos. Mas acho que a lição que a gente pode tirar disso tudo aqui é que a Páscoa, que representava a morte de um cordeiro por causa do pecado, e agora as mortes das pessoas, tudo isso compõe a mesma realidade. Sim. Agora, o que é legal é que a Páscoa traz um segundo elemento, que a gente vai dar agora da esperança, que a realidade muitas vezes esconde, né? E o luto esconde. Sim. E acho que depois a gente lida já. Quero te ouvir aí, como que a gente associa então a Páscoa a pandemia e mortes e tudo mais. Enquanto você falava, eu estava pensando um pouco que há um elemento da pandemia que também converge com o elemento da queda, né? E, que é o elemento da separação, Sim. né? De um distanciamento
que o pecado trouxe em virtude da rebeldia do homem, mas houve uma separação clara entre Deus e o homem, assim como há agora, por causa do pecado, né, efeitos da queda. Vivemos um período em que, por causa da pandemia, há uma separação, um distanciamento maior de pessoas, no sentido de relacional. Né? Então, eu não sei se dá para fazer essa associação, mano, mas o que eu queria pensar é que a separação, de modo geral, ela parece ter esse aspecto mais negativo, né? Um desdobramento, né, negativo do pecado, enquanto que a reaproximação, ela é aquilo que a gente não vai experimentar hoje, nem com Deus, porque só quando Ele nos chamar, na plenitude. Na plenitude, Sim. Mas eu acho que a gente pode pensar que assim que essa pandemia passar, a gente vai experimentar de novo uma reaproximação, ainda não na plenitude, mas uma reaproximação melhor. Okay. Então, trazer essas duas relações, eu não sei se, enfim, cabe, mas eu acho que tem alguma relação, cara, nessa questão da queda do homem trouxe separação, e a gente vive um período de distanciamento também, agora, né? Pelo mesmo motivo, queda, pecado. Sim, legal. Então, acho que é bem ilustrativo, né? sim. Legal, vamos falar de coisa melhor agora. Tá bom. Então, estamos lidando com Páscoa e luto, vamos lidar agora com Páscoa e coisas que trazem esperança, renovação e tudo mais. Muito bom. Legal, vamos conversar um pouquinho então da ressurreição. A ressurreição é um tema tratado na Escritura como tão fundamental, mas a gente coloca sempre em segundo plano quando diz respeito à morte de Jesus. Porque a morte, claro, a gente enfatiza a morte substitutiva e tudo mais, mas como que a gente aqui consegue encaixar uma boa lembrança da ressurreição nesse contexto de celebração da Páscoa? O que você pensa aí? Como que a gente poderia resgatar a importância da ressurreição? Mano, eu acho que, infelizmente, né, a gente vive num país que carrega uma cultura muito católica, né, que valoriza muito mais a morte, né, e o sofrimento de Cristo, que de fato deve ser valorizado, mas supervaloriza isso. E a gente carrega isso, esse conceito, até em teologia, né? Sim. A própria ressurreição como ascensão depois, é pouco falado. Então, eu preciso pensar como fazer isso, como trazer esse conceito da ressurreição de maneira mais real. Né? Você diz a família ou a igreja? Então, acho que os dois, né? Então, mas pensando mais nesse ano, estamos vivendo mais em família. Eu tenho uma sugestão, então. Sim, por favor. Nós tivemos reunião de adolescentes no sábado e tivemos uma dinâmica em que cada adolescente falava qual foi o dia mais difícil da vida, né? E vários dos nossos adolescentes mencionaram, não só os familiares, mas outros, a morte da Helena, que trabalhou com essa turminha por alguns anos, na parte de música, dando aula e tudo mais. E mencionar então como o pior dia, que foi muito triste pra gente como igreja, perder uma irmã querida. E, enfim, eu acho interessante que a Páscoa pode resgatar, por exemplo, que como estaria a Helena hoje, por exemplo, uma coisa muito prática. Então, resgatar pessoas queridas que se foram com Cristo, como elas estão, com quem talvez elas tenham encontrado. E faz esse exercício de resgatar que elas estão vivas. Nossa, muito bom. Né? Então, acho que minha sugestão é assim, de lembrar de pessoas que já foram, elas foram temporariamente, a gente vai encontrá-las. E que talvez estaria pensando, falando numa situação de pandemia, alguém assim querido. Acho que é uma sugestão prática de trazer ressurreição para o dia a dia. Muito bom. Nossa, muito legal. E nesse sentido de recados assim, que a gente pode dar, o que a gente pode falar então para quem perdeu seus entes queridos? O que a Páscoa pode trazer de consolo, Daniel?
para quem está vivendo ainda o luto da pandemia, ou vai viver, a gente não sabe dia de amanhã, a gente pode viver, pode ser que semana que vem eu faça o papo de café sem você, porque você foi no mercado comprar pão, você imaginou que ia falar o que? Sim, sim, eu achei que você ia falar outra coisa. Comprar uma colomba pascal. Que delícia, cara. Nossa, que delícia. O que a gente pode dizer para quem está passando um momento de luto, um momento de tristeza, de desesperança, nosso país com tanta instabilidade? Sim. Como que a Páscoa nos consola? Sim. Mano, eu acho que lembrar que a nossa dependência e o nosso socorro não está nas circunstâncias, não está em nós, e nem tampouco está em pessoas, né? Não está em um homem, mas a nossa segurança, dependência e socorro vem do Senhor. Eu acho que, se eu pudesse dar uma sugestão bem breve aqui a você que está lidando com uma dor, lutando com isso, é que ao lidar com essa dor, lembre-se que só o amor de Cristo que pode consolá-lo. Então, eu acho que o melhor remédio para a dor é o amor. O amor de Cristo. Né? Então, é muito bonito você ver nos evangelhos essa iniciativa constante, compassiva do Senhor Jesus em estar consolando os seus por meio da presença dele e trazendo esse refrigério da alma. Né? Então, minha sugestão para você é que, em meio à dor, que você lembre do amor de Cristo. Legal. Olha, eu penso que quando a gente perde alguém querido, não é uma experiência que esteja distante da experiência que Deus teve na separação cósmica, ali momentânea, mas cósmica, entre ele e o Filho. Algo que a gente sequer consegue compreender a dimensão que foi. Deus tratar Jesus como maldição, Sim. sabe? Mas eu quero lembrar, pelo menos, que assim como em Deus essa experiência de perda foi temporária, Sim. porque logo quando Jesus expirou ele já foi exaltado e tudo voltou até numa dimensão ainda mais profunda de comunhão, se posso dizer isso, não sei, Sim. mas uma comunhão muito profunda e tudo mais, exaltação, glorificação. A morte humana, ela também é bem temporária, e especialmente eu estou falando dos filhos de Deus. Sim. Se alguém não é crente, a Bíblia trata como morte eterna, embora ainda vá haver algum tipo de unificação entre corpo e alma, enfim. Mas o que eu diria quando a gente perde um crente é que, mano, a vida é muito rápida. Eu até coloquei aqui. Gostei. Legal. Que eu me lembro Piscar de olhos, né? que eu era adolescente, mano. Eu sempre uso esse tipo de termo, né? Sim. E eu era adolescente, um dia eu pisquei, cara, e eu tava casando com a Dani. E aí eu pisquei de novo, mano, e a Aninha tava nascendo. Pisquei uma segunda vez, o João nasceu. Quando eu pisquei, cara, eu vi eles agora adolescentes. E eu tô com medo de piscar de novo e já ter neto correndo aqui em casa. E piscar talvez pela última vez, sabe? Fechar os olhos. Sim. Mas isso é a parte ruim, mas é a parte boa. Aqueles que nós perdemos, cara, daqui a 2 ou 3 piscadinhas, nós estamos com eles para sempre. Sim. Então a Páscoa, que tem a ressurreição de Cristo, ela nos lembra que tudo isso é temporário. Sim. Até a dor é temporária. Sim. Agora, para aqueles que não são crentes, é uma oportunidade absurda que nós temos de compartilhar da brevidade da vida e da urgência de se conhecer e de se amar a Deus e a Jesus Cristo, né, se entregar a Ele e tudo mais. Então a Páscoa é esse momento de lembrar da nossa vida e lembrar dos que não são crentes, porque a Páscoa é o conteúdo da nossa fé e ela pode ser expressa, aquele texto que nós mencionamos na reunião essa semana, usar os recursos deste mundo mal ou os recursos maus deste mundo para angariar amigos que nos recebam nas moradas eternas. Pega um chocolatinho, manda um chocolatinho pro amigo, pro parente que não é crente, com um texto bíblico, Isso. com um videozinho expressando o que é a Páscoa, né? Enfim, mas eu entendo que a Páscoa ela pode, nessas reflexões sobre morte
e sobre a ressurreição trazer muito consolo. Sim. Né? Sim. E eu digo o seguinte, mesmo os nossos familiares que morreram que não são crentes, eu acho que há um consolo, não ao consolo de vê-los novamente, mas ao consolo das boas lembranças. Sim. Cara, é bonito ver que Deus dá boas lembranças de pessoas que são más, como Sim. nós. Sim. Isso é bonito, são lembranças que eu creio que talvez sejam até eternas, sob certos aspectos. Então as boas lembranças são uma espécie de consolo também. Mano, o que eu tinha de papo era Muito isso. bom. Muito bom ouvi-lo. E espero que todo mundo tenha uma ótima Páscoa. Não estaremos juntos no café da manhã esse ano, Sim. mas estamos juntos aqui, estaremos juntos no domingo, às 10 da manhã, depois juntos às 5h30, olhando no outro, desejando uma feliz Páscoa, um restinho de domingo abençoado. Isso, vai ser E bom. tá bom? Bom vê-lo, bom estar com você, bom estar com os irmãos também. Se tiverem dúvidas, comentários, escrevem no comentário do vídeo. Vai ser uma alegria ter vocês. Se você não é inscrito no canal, só clicar aí para inscrever-se, clica no sininho que, cara, você não paga nada e é legal pra gente ter o feedback dos Sem irmãos que dúvida. estão conosco. Tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima Valeu. Páscoa. Valeu, querido. Para vocês também. Deus abençoe muito, tá bom? Valeu, grande Valeu. abraço. Valeu, mano. Valeu. Valeu, cara.